Não, o Fábio Abril é a Dórica. Pode começar? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à reunião de palestra do mês de março. Teremos o seu Orestes, o Gonguiô e da Inês. Vou pegar meu sutra lá.
Elizabeth, quer sentar ali? Ele vai não? Eu vou ficar aqui para abrir a porta. E teremos agora a leitura do VS com a Sônia. 5 minutos, tá? As datas comemorativas significativas, né? Mês de março. Ah, dia 10 de março de 1966, segunda visita do presidente Piquet ao Brasil. Pulei algum, pulei dia 5, desculpa. Eu falo alto, né? É. Então, recapitulando, né? Datas significativas do mês de março. 5 de março de 1966, fundação da divisão Sênior da Soca Gakkai. Dia 10 de março de 1966, segunda visita do presidente Ikeda ao Brasil. Dia 11 de março de 1984, fundação da divisão dos jovens da BSGI.
e dia 16 de março de 1958, aniversário do Dia do Canceroso. Obrigada. Temos a leitura da matéria com a Zelaide e a Leila. 10 minutos só, hein? Ah, tá, desculpa. Esqueci. Assim já tá para ouvir. Não? Boa noite. Vou falar um pouquinho o que é Itaidoxin. Tá? Depois tem a nossa dirigente aqui, ela vai explicar bem melhor, que eu adoro quando ela explica. Ela fica tintim por tintim. Itaidoxin. Ao falar sobre os imensos desafios enfrentados pela humanidade em nossos tempos e sobre nossa postura ao buscar soluções efetivas, o presidente Queda fez a seguinte afirmação: concentrar o foco em sobrepujar divisões, unir pessoas e edificar a solidariedade, com certeza, se tornará uma atitude essencial na sociedade a partir de agora. Que tipo de união pode gerar a força necessária para transformar a realidade social e como podemos criar essa união? O budismo Nichiren, praticado pela Soka Gakkai, traz como resposta o princípio de Taijoshin, ou diferentes corpos e uns em mente. Aí o Ikeda Sensei explica. A expressão diferente entre corpos significa que somos diferentes no tocante e aparência, personalidade, aptidões e qualidades. Ao passo de que o termos uns em mente denota que temos aspiração, espírito e propósito comuns. Nesse sentido, o termos diferentes em corpos e uns em mente, que também pode ser expressos como a unidade na diversidade, significa unir-se com um propósito comum, respeitando totalmente a qualidade ímpares e a individualidade de cada um, de cada pessoa. É importante notar, conforme observado o presidente Queda, que Itaidoxin não tem relação com uniformização, diferentes em corpos e uns em mente. Não significa que as pessoas devem agir, falar e vestir da mesma forma ou se interessar pelas mesmas coisas. Esse seria o caso de uns em corpos diferentes em mente, que as palavras do Ikeda Sensei indicam que a aparência externa da uniformidade, mas como completa a união no coração e na mente. Em outro ponto que diferencia o Itaidoxin de outros tipos de união, é a grandiosidade do propósito compartilhados com as pessoas. O presidente Queda diz: forças malévolas podem formar alianças baseadas em interesses próprios, mas no fim, essas parcerias se rompem a partir de dentro, conseguir ou não consolidar a união verdadeira. Em uns em mente, resume-se ao fato de um grupo de indivíduos compartilhar ou não desejo pela felicidade das pessoas, com profunda senso de propósito em relação de um objetivo nobre e cria a união inabalável de diferentes corpos e uns em mente. Leila, você termina agora? Boa noite, pessoal, está em casa. Boa noite, pessoal, que está aqui. Então, como a Zenaide falou, diferentes em corpos, uns em mente. É a matéria que a gente está estudando nesse mês de março, né? Itaidoxin. Continuando na matéria, tem um pedaço que diz assim, ó, como promover esse tipo de união, né? Porque não é fácil, né? A gente numa organização, quando o sensei fala, não é só a casa, né? Família, trabalho,
estudo, onde tem pessoas reunidas, é uma organização, né? E se a gente não tiver em Taidotin, nada funciona, né? Ih, caiu a buchinha. Dá para ouvir mesmo assim? Dá, né? Desculpa. Então, aí continuando, diz assim, ó, no grande movimento cultural chamado Kosen-Ruf, que é a paz mundial, o fator fundamental está no ato de levantar-se só. A grandiosa revolução humana de uma única pessoa se expande como felicidade de si e de outros, e como solidariedade de paz e esperança. Para isso, cada um deve se levantar com coragem nas circunstâncias em que se encontram agora. Quando se toma uma forte consciência, como o Bodhisattva da Terra, e começa a avançar destemidamente, os caminhos se abrem e os passos, e as pessoas acompanham. Desculpa. Para conseguir extrair isso do interior da vida, a energia necessária para se levantar sozinha e criar a união harmoniosa, seja no local da sua missão, a pessoa precisa estar firmemente unida com o propósito com o mestre. Depois eu vou explicar mais um pouquinho esse trecho aqui, tá? Imagina, a dona Elizabeth é convidada e eu que quero explicar. Para conseguir extrair do interior de sua vida. Portanto, outro aspecto que não se pode falar, se quisermos atingir a união, é a unicidade de mestre e discípulo, conforme orienta o presidente Queda aqui abaixo. Então, ele diz assim, ó, a mente da expressão diferentes em corpos unos em mente é o espírito de realização do Kosen-Rufu, de respeitar os membros da Gakkai, e o espírito de respeitar os membros da Gakkai, assim para criar a união de diferentes corpos unos em mente. Levantar-se só com determinação de estabelecer união harmoniosa, sem esperar que os outros façam. Orar e agir com firme união de propósito com o mestre. Empenhar-se para criar um ambiente harmonioso, inclusivo, com todos. Empenhar-se para criar um ambiente harmonioso e inclusivo, onde todos possam brilhar exatamente como são. E aí, eles dão uma dica para você complementar essa leitura que a Zenaide fez, eu fiz agora, meio assim. Tem aqui o BS do 2677 e a terceira civilização do mês de março. Mas eu também fui buscar um trecho aqui da Nova Revolução Humana, justamente é um capítulo 23, que o presidente Pereira fala exatamente disso, união de diferentes corpos unos em mente. Aí, ele diz assim, na Revolução Humana, uma vez, um líder, né, da SGI, ele perguntou ao presidente Queda, e ele disse assim, Sensei, eu estou orando para que toda a minha localidade avance com o espírito de diferentes em corpos unos em mente. Como podemos conquistar essa união harmoniosa? E aí o sensei disse para ele, olha, a sua oração para isso é fundamental. A força propulsora de tudo é orar ardentemente para que todos se unam. E orar com determinação de edificar uma organização que incorpore o espírito de diferentes em corpos unos em mente. Então, entendeu? O líder é orando e a gente também, né? Porque muitas vezes eu já cometi várias vezes esse erro, né? Muitas vezes a gente vê assim alguma coisa que não gostou, em vez de a gente orar para acabar com aquilo, a gente vai esticando um pouquinho, né? Não é muito legal, né? Então o presidente Queda, ele explica logo abaixo, olha, você próprio deve ter, ele está falando para o dirigente, você próprio deve ter como base o grande juramento do Kosen-Rufu. Naturalmente, ao interagirmos com outras pessoas, podemos ter opiniões divergentes, além de gostos e antipatias pessoais, enfim. O mais importante é unirmos nossos corações e esforços pelo objetivo comum do Kosen-Rufu, da paz mundial, com tolerância e o estado de vida amplo. Então, resumindo o que eu entendi de tudo isso, que eu sempre procurei aplicar, é assim, Itai-do-Shin, a gente só vai conseguir mesmo se a gente seguir a mesma organização. Porque às vezes a gente fala em Itai-do-Shin, mas a gente quer ir para um lado e a organização está direcionando para o outro. E aí a gente vai quebrando tudo pelo caminho, né?
Então, é justamente como a Zenaide leu, e eu li num pedaço aqui, é a unicidade com o mestre, né? A organização serve para direcionar a gente no caminho certo. E muitas vezes a gente tem uma opinião própria, né? O seu Murayama sempre falava isso para mim, né? E eu gostava muito, ele falava, Leila, não pode ter opinião própria, tem sempre que seguir a organização. E eu sempre segui a organização. Eu sempre falo para todo mundo que a HK é a minha vida. E se eu ver alguma coisa errada na HK, estão fazendo com a HK, eu vou apontar, eu vou falar. Porque é minha vida, eu me criei aqui dentro, né? Então, a gente, junto com a HK, a gente chega longe. Sem a HK, muitas vezes a gente pensa que está chegando, mas a gente não vai conseguir atravessar, né, vales e mares, né? Então, por isso que todo mundo junto aqui, ó, Itadoxim, hoje, põe Itadoxim lascado. A Sônia me ligou, falou, Leila, passa aqui para mim, a gente ir junto. Aí eu já liguei para a Dulcinéia, falei, Dulcinéia, passa ali para a gente ir junto. Aí a Dulcinéia já ligamos, vamos ligar para a Cristina. Cristina, passa ali, vamos todos juntos. E deu tudo certinho, né? Então, isso aí está Edoxim, todo mundo com o mesmo espírito para cumprir o decreto do Buda. Ensinamento do Buda, ensinamento do Sensei. Obrigada, boa noite. Desculpa. Agora queremos relato para a senhora Laíne. Está em Olaí. Aí, Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Todos bem? Prazer imenso em revê-la, viu? Senhora Elizabeth, prazer imenso em revê-la, viu? Fico muito feliz de vê-la tão saudável, tão bonita como sempre, viu? Muito bem-vinda, muito bem-vinda. Então, eu gostaria de relatar a todos, né, que eu tive um grande benefício justamente no mês de janeiro, porque no mês de dezembro eu tinha uma audiência, né, com o juiz sobre uma documentação que eu tinha dado entrada na justiça, né, que era do meu pai, que era falecido, né, e em dezembro surgiu, né, o juiz, através do meu advogado, entrou em contato comigo, dizendo que havia surgido uma pessoa que havia dito que era minha irmã, né, filha do mesmo pai que eu, né, sendo que isso não existe, porque eu sou filha única, né, então eu tive que comprovar isso na justiça, então eu fiz um lançamento de Daimoku no mês de dezembro, especialmente para que eu conseguisse comprovar a verdade, né? Acima de tudo, que eu conseguisse comprovar a verdade. Porque, como o INSS havia entrado com essa petição, dizendo, né, que havia aparecido uma outra pessoa, né? Então, eu não conseguiria pegar o valor do que o meu pai tinha lá ainda, né? Não era muita coisa, mas era meu, né? Porque eu sou a filha única dele, né? Enfim, justamente em dezembro, nós tivemos a boa sorte da última participação do COFO, né? Todo mundo se lembra, né? Então, justamente por eu estar atravessando essas dificuldades, eu lancei o objetivo de Daimoku para que até a data do COFO eu conseguisse não só fazer o meu COFO, como também tivesse a oportunidade de comprovar na justiça o quanto o INSS não estava correto e que eu era, sim, a filha única, né? E assim eu fiz, quando chegou a data do COFO, eu participei no COFO normalmente, tudo, foi muito difícil, foi uma grande luta, né? Só que no final do mês de dezembro, a resposta veio de lá do INSS dizendo que ainda o processo ainda não estava pronto, né? Então eu renovei a minha decisão de fazer Daimoku, né? Sempre com esse objetivo de comprovação na minha vida, de comprovar o Nam-myoho Renge-kyo, de que acreditando que nada é impossível quando você está diante da verdade, né? Quando você está orando no Nam-myoho Renge-kyo e você sabe que você está dizendo a verdade sobre aquele determinado assunto,
o Nam-myoho Renge-kyo, ele abre a porta para que a verdade realmente surja e apareça, né? Então, quando a resposta havia sido não em dezembro, eu fiz o meu corpo normalmente, tudo, passei um apertadinho aqui, outro apertadinho ali, que faz parte, mas continuei firme no Daimoku com a certeza da resposta, né? E aí, quando foi em janeiro, eu obtive a resposta do INSS, que sim, a resposta foi sim, ficou comprovado que realmente não havia nenhum outro herdeiro, não havia nenhuma outra pessoa, que havia sido um engano de duplicidade de nome, ao INSS, né? Então, durante o meu Daimoku, eu sempre pedia ao Gonzo que a verdade aparecesse, né? Seja de que forma fosse, a verdade aparecesse, porque eu tinha certeza que estava falando a verdade. Mas a gente tem que ter uma oração de levantar-se só, como a própria Rantan acabou de falar na matéria do Revolução Humana, a gente levantar-se só é ter essa convicção. Eu estou certo disso, eu sei que eu vou conseguir isso, e eu oro Daimoku para isso. Então, eu tive essa grande boa sorte de o INSS reconheceu isso, me deu o aval positivo, me passou tudo para o meu advogado, deu tudo certo, né? Então, assim, não era um valor gigantesco, absolutamente, era uma coisa bem, bem irrisória realmente, mas era meu, né? Então, mesmo sendo minúsculo ou maiúsculo, era meu, e era uma verdade que eu tinha que comprovar. E através do Daimoku, através da sinceridade, do querer realmente que aquilo fosse real, acabou acontecendo de fato, e eu consegui isso, e agora, neste COFO de março, eu consegui participar com muita gratidão pela honra de ter recebido o benefício e a concretização do meu benefício através do Daimoku. Queria finalizar dizendo, né, que não há oração sem resposta, né, para quando a gente ora esse Nam-myoho Renge-kyo, com todo o desejo realmente, né, de que algo verdadeiro, algo de bom, e como essa matéria fala justamente sobre Itai Doshin, que sejamos todos nós vitoriosos, é o que eu realmente desejo. Muito obrigada pela oportunidade de hoje, viu? Gratidão. Agora teremos o diálogo com a senhora Murayama. Seja bem-vinda. Microfone? Não, acho que não precisa. Não? Todo mundo pertinho? Tá. Tá bom, tá. Então, gente, eu agradeço o convite, participar da reunião de palestra, todo mundo junto, né? E enfrentando a dificuldade do dia a dia. Deixa eu olhar para a cara da turma. Enfrentando a dificuldade que o país está enfrentando, que o mundo está enfrentando. Vocês viram o terremoto que teve ontem à noite para hoje, né? Muitas pessoas morreram, né? E se a gente começar a estudar o budismo de Nichiren Daishonin, dá para entender por que acontecem essas coisas, né? Esses acontecimentos. Quem estuda o budismo entende. Quem não estuda, aí entra naquele desespero e não sabe como que vai fazer, né? Mas hoje eu queria, né? Eu vou precisar acessar aqui os universitários. É que o Daniel está ocupado ali, né? Deixa eu ver qual é a matéria que eu queria que fosse lida. Para entender, nós estamos aqui enfrentando, né, a dificuldade do país, né? E eu queria que vocês procurassem entender essa dificuldade. O Nichiren Daishonin já falou. Por causa da avareza, da ira e da estupidez, principalmente dos governantes. Aí, se a gente for falar governante, o governante vai se levantar contra a Gakkai, né? Mas é um estudo do budismo de Nichiren Daishonin, que ele já fala claramente. Tudo que está acontecendo é simplesmente por causa da avareza, da ira e da estupidez, a fome, né? E tudo mais que acontece por causa disso, né? E como hoje nós estamos aqui falando da organização, a matéria que a Neila leu também,
Eu queria que alguém lesse para mim um trechozinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. As 3 diretrizes, né? Deixa eu achar aqui. Eu que não estou enxergando direito. Peraí. Aqui, ó, o primeiro aqui. As 3 diretrizes que o presidente Makiguchi, José Toda e o presidente Quebra já estava definido e que nós estamos, daqui para frente, um compromisso de continuar cumprindo, né? Aí pode ler. Esses dias, deixa eu ver. A SGI é uma instituição... Essa aí. A SGI é uma instituição que promove a expansão do consenso mundial, com a base na linguística e na união harmoniosa de acordo com a ordem e o desejo do Buda. Portanto, aquele que atentar contra a unidade desta sublime organização serão admoestados rigorosamente, porque este é o conselho sagrado deixado por Nichiren Daishonin. E 2. A SGI avançará sempre com a base na união de Itaidoshin. A premissa de cada um de seus integrantes é consolidar essa união e levantar-se na prática da fé em prol do conselho, porque este é o caminho mais correto para a paz. 3. Os membros da SGI caminharão considerando a eterna e bela solidariedade entre o peixe e a água. Construirão também a organização da harmonia, da diversidade, na qual todos possam exercitar plenamente suas virtudes, mantendo o respeito mútuo. Porque esta é a essência do ensino sagrado e benevolente de Nichiren Daishonin. Aí falando, hoje nós estamos reunidos, né, na palestra. Essa organização foi fundada, né, pelo presidente Makiguchi, né? Só que enquanto o presidente Makiguchi estava preocupado, no momento que ele, como professor, ele observando o ambiente logo após a guerra também, como que eu vou conseguir lidar com os alunos, com a família de cada um, né? Aí depois da história vocês já precisam relembrar para ver, ele foi preso, Makiguchi foi preso, tudo por causa da avareza, da ira e da estupidez dos governantes. Então, como agora também nós estamos enfrentando essa mesma situação, eu vou pedir para vocês ajudarem a ler, porque eu não estou enxergando direito. Não pode esquecer que eu já tenho 83 anos, eu vou precisar da assessoria dos universitários, né? Aí, por isso, só um minutinho, aí esse daqui... Então, aí, ultimamente, né, depois que o presidente Queda morreu, em qualquer que seja a organização, quando morre o terceiro presidente, o primeiro morreu, não tem problema nenhum. O segundo, aí quando é o terceiro presidente de qualquer organização, aí todo mundo pensa que ela pode fazer o que quiser. Pô, morreu, tal, pode fazer o que eu quiser, acabou, vou de qualquer jeito, né? Vou levar a organização de qualquer maneira. Não segue as regras. Esse tipo de regras, qualquer que seja a organização, tem uma regra. Só para vocês entenderem, eu estou um dia em casa tranquilo, aí chega a minha neta e o meu bisneto em casa, aí quando ele chega, ele, vó, tem um papelzinho aí. Aí ele pega o papel, uma caneta e escreve as regras. Aí pega um durex e taca lá na porta, bem na entrada assim. Eu falei, pô, o que é isso aí, Tiago? Não, são as regras. Mas só a palavra regras não significa muita coisa, regra, mas tem que ter os itens dessa regra, né? Aí depois eu coloquei 3 itens que eles tinham que seguir, os filhos e os netos. Número 1, tal pessoa, número 2, número 3. Aí tem um sobrinho meu lá da Argentina que não concordou com o item. Mas por que só o Alexandre tem um item só? O serviço do Alexandre é limpar o jardim, cortar tudo, controlar tudo, né? Deixar tudo limpo. Desde quando o Morão morreu, ele já tinha conversado com ele, né? Aí o meu sobrinho lá da Argentina, quando ele veio para o Brasil, qual era o serviço dele? Preparar e separar tudo papelado lá do Museu do Bexiga, deixar tudo em ordem, porque como meu irmão já é de idade também, aí ele tem que ter alguém, aí quando ele vem, ele pensa que é férias, então vamos organizar as coisas lá, papelada, as fotos do bairro inteiro, né? Aí é um compromisso dele para ajudar. E os outros é da minha tio, né? E da Cíntia. Só minha filha que está nos Estados Unidos que escapou, mas quando ela chegar, vai ter um serviço para ela. Aí por isso existem as regras.
né? Aí, sendo assim, ela acabou de ler aqui, né? Esses 3 itens, não é o que o presidente Queda morreu, que vai ficar de qualquer jeito, não. Hoje, a reunião de palestra, nós estamos seguindo rigorosamente matéria de estudo, todo mundo reunido em Taidoxim, aí lá tem, né, com essa alta tecnologia, todo mundo assistindo também, né? Aí assim, um grande avanço para todo mundo, né? Aí, quando a pessoa coloca em prática e segue direitinho os itens da organização, aí as pessoas começam a receber benefício. Acabamos de ouvir o relato da Laine, né? Parece que é só ela que fez o Daimoku, mas não, o benefício é para todo mundo, para a própria organização, e ela sente tranquilidade, que conseguiu aquele objetivo, né? E todo mundo da família e da organização ouve esse relato e fica contente, né? Aí, por isso, né? Deixa eu ver aqui. Essa organização, por que ela tem que ser seguida rigorosamente? Porque não é que ela foi criada pelo presidente Makiguchi, seguiu o Josei Toda, e seguiu o presidente Queda, e agora tem um novo líder após a morte do presidente Queda. Não é só por causa disso, é porque ela foi criada pela ordem e o desejo do Buda. O que significa isso? Significa que, neste momento, aqui nesta sala, estão reunidos os bodhisattvas da Terra, que estavam presentes na cerimônia do ar, quando o Sakyamuni convocou os discípulos do Sakyamuni, né? Queriam porque queriam, né? Respondendo a pergunta do discípulo dele, né? Depois da sua morte, quem que vai seguir com esse budismo? Aí eles queriam que ele indicasse o nome. Aí falaram, você não precisa se preocupar, porque na era de Mapo, depois que eu morrer, o Sakyamuni, aí ele falou, na era de Mapo já tem os discípulos treinados. Eles já estão treinados, mas quem são? Aí ele convocou, ele é um Buda, ele pode convocar quem ele quiser, entre a morte e o renascimento, nessa época. Nós que estamos aqui estávamos na existência intermediária, aguardando o próximo renascimento, que seria na era de Mapo. É tudo matéria de estudo do budismo, né? Eu estou só passando alguns tópicos, porque o tempo não dá para detalhar, né? Então, naquela cerimônia dual, o Sakyamuni convocou a gente, estamos aqui, e mostrou para ele, não vão ser vocês que vão renascer na era de Mapo e transmitir, já tem a turma lá treinada, né? Aí, quando chega agora, na era de Mapo, que vai alguém chamar alguém para assumir um cargo como dirigente, a pessoa, não quero, vai dar um dor de cabeça para mim, vai acabar com a minha tranquilidade, vou poder sair sossegado, sábado, domingo, feriado, né? Aí a pessoa vai arrumar alguma desculpa, e se arrumar essa desculpa, e se não conscientizar em estudar o budismo, quando marca a reunião de estudo, o dirigente precisa começar a fazer uma lista de comparecimento da reunião de estudo, quem está faltando, porque quem está faltando não está cumprindo a promessa que fez ao Buda Sakyamuni na cerimônia do ar perante os discípulos do Sakyamuni. Então, nós estamos, né? Quem não for na reunião de estudo explanar a matéria, estudar qualquer que seja a matéria, mesmo para fazer shakubuku, está fugindo do compromisso que fez. Aí não vai receber benefício, simples assim. Não recebe. Aí a pessoa começa, eu estou fazendo Daimoku, 2 horas de Daimoku, 3 horas, não estou conseguindo o objetivo. Por quê? Simples, só por causa disso daí. Aí quando a pessoa começar a refletir, e ela só vai refletir quando reunir com todo mundo, e um explana a matéria, o outro explana outro dia, aí assim vai aprendendo, né? Aí voltando aqui, né? O benefício que as pessoas recebem nessa era de Mapo, né? Só se a pessoa fizer Daimoku. Aí por que só vai receber o benefício se fizer Daimoku? Primeiro, tem que cumprir com o que prometeu. Quando precisar de um dirigente para assumir o cargo na organização, aí a pessoa não pode falar não, porque se falar não, ela já está fugindo da raia. Não está cumprindo a promessa. E o Sakyamuni não precisava ter convocado ninguém para mostrar para o discípulo dele. Ele não precisava, mas como todo mundo insistiu, ele falou, não, lá já tem a turma treinado. Porque na era de Mapo, vocês não vão aguentar a turma, a humanidade que vai viver e nascer na era de Mapo. E qual que é a realidade agora? Não é isso aí? Todo mundo sai de casa, um assalta, tira, o outro vem, não sei de onde matou, aí a pessoa está tranquila no ponto de ônibus, vem 2, 3 motoqueiros, mata, todo mundo sossegado no trabalho, sai, vai passear, todo dia tem alguém morrendo por um motivo que não tem explicação. É a era de Mapo, né? E sem falar nas guerras, né? Então, por isso, né, como eles não entendem esse budismo de Nichiren Daishonin, aí nós que temos que assumir esse compromisso, né? Então, aqui, ela já leu aqui por que foi fundada essa organização. Se o Makiguchi não tivesse assumido esse compromisso, hoje a gente não estaria aqui.
Mas por que que o Guti, na época da guerra, um monte de gente preso, todo mundo passando fome, aí ele veio, na mente dele, ele era um professor, ele tinha os alunos dele, ele não precisava se preocupar, fundar uma organização, dá trabalho fundar uma organização. Mas ele fundou essa organização e ele entendeu, e ele começou a estudar o Gosho, e tudo era um entendimento, que, por qual motivo? Porque era a ordem e o desejo do Buda. Aí depois que ele foi entender. Aí vocês vão entender que eu vou achar a matéria que eu trouxe aqui, que é o Daniel que vai ler, porque ele é o responsável agora do futuro, até 2030, né? Então, aí eu não vou continuar aqui, porque senão não vai dar tempo. Não, aí é o seguinte, depois eu pego o Daniel. Então, quando chega na hora que vai fazer o Gongyo, ou em casa, na reunião, ou em qualquer atividade, né? Aí eu queria que alguém lesse aqui. Dá para quem que pode ler? O Solem pode ler? Dá para enxergar ele? Você lê? Aí você lê essa matéria aí, né? Sensei diz, a linguagem de Shoten Deijin, Entendi. Milhares de Budas e Bodhisattvas se reuniram através da prática da Esse cara tá lendo? Na hora que a pessoa sentou em frente com o mundo. Tem que pensar bem quando for sentar em frente com o mundo, não vem de qualquer jeito. Porque quando bater o sino, aí ela vai ler o que acontece. reúne atrás do praticante que está recitando o Gongyo. Naquele momento, o praticante é o dosho de milhares de Budas, tão numerosos quanto aqueles da cerimônia do ar. No momento do Gongyo, prepare-se física e mentalmente e adorne-se os mais ricas e preciosas joias. Seja tão ou mais maravilhosamente adornado que a torre do tesouro para abrir o Butsudan e olhar o Gohon se encha de glórias, magnificência, respeito e sabedoria para colocar os olhos no Gohon. Porque no momento que você fala Nam-myoho Renge-kyo ou Benkondaini, todo o universo se revela e se apresenta à sua frente para, sob o seu comando, liderar milhões de Budas para a sua revolução humana. Vamos desafiar as nossas circunstâncias e fazer a prática do Shigyo-geta. Prática para si e prática para os outros. Boa sorte. Tá bom, legal. É o que diz, estou terminando aqui que eu não vou passar o tempo. Assim. Aí agora, né? O que acontece? Eu estou fazendo esse resumo aqui, porque o negócio não é de brincadeira. A divisão dos jovens agora, que vão assumir o compromisso até 2030, o compromisso é deles, mas a responsabilidade é de cada um. A responsabilidade é de cada um da família, o pai, a mãe, o avô, os tios, tudo quanto é parente. Se tiver um jovem na casa, todo mundo vai assumir esse compromisso de apoiar os jovens. Aí isso aqui o Daniel vai ler só no final, daqui a pouco você lê. Porque como está muito escuro, eu tirei a cópia, mas não dá para ler direito. Não, agora não, sabe agora não. Só... Aí o que acontece? A nossa reunião de hoje, como a situação está difícil para todo mundo, em desarmonia, o mundo inteiro, o país inteiro, e mais o presidente dos Estados Unidos, vocês viram como é que o cara manda o brasileiro de volta para cá. Vocês assistiram a reportagem? Aquilo é jeito de alguém tratar um ser humano. Aí o que acontece? Aí eu vou falar para vocês o que vai acontecer com o cara no futuro. Por enquanto, não só ele, é uma matéria de estudo do budismo, mas por enquanto ele está fazendo isso com as pessoas. Ele não pratica o budismo, ele não entende do budismo, talvez ele nem tenha ouvido falar desse budismo, mas ele vai pagar o que ele está fazendo. Né? E se ele, que nem pratica o budismo, vai pagar, imagine só as pessoas que praticam o budismo de Nichiren Daishonin e que caem, provocam qualquer desarmonia dentro da organização. A matéria foi lida, né? Está em Doshin. Né? Todo mundo junto, em harmonia, sentou em frente ao Gohon, bateu o sino, significa que ele está convocando milhões de Budas, né? E junto, ele é o doce de milhões de Budas. Depois eu vou ver se viu, a Mitiu manda para você essa matéria que ela leu. É que não dá para mim, que eu só tenho essa cópia aqui. Aí você lê de novo, mais outras vezes nas reuniões, esse item, para a pessoa entender esse compromisso na hora que bater o sino, não é simplesmente chegar, receber o Gohon, bate o sino, pronto.
É um compromisso que são milhões de Budas, não dá para a pessoa ver. Por quê? Não dá para ver porque existe a existência intermediária. Hã? Quando a pessoa morre, por exemplo, na cerimônia do ar, quando o Sakyamuni convocou os Bodhisattvas da Terra, tinha alguém vivo lá? Não, né? Só tinha os espíritos. A gente estava vivo, só que ninguém via. Aí há 5 tipos de visão, né? Aí perde aquela visão, né? Quando a pessoa morre, aí perde a visão. Então a pessoa virou espírito, fica no ar, na existência intermediária. Então, naquele momento que o Sakyamuni convocou, a gente aqui, nós estávamos na existência intermediária, aguardando o próximo renascimento. Só que para identificar um Bodhisattva da Terra, aí alguém que estudou o budismo, que estuda o budismo, ele vai identificar os Bodhisattvas da Terra. Quem são? Somos nós, mas nós aparecemos assim do nada, né? Não. Alguém estudou esse budismo e se preocupou e foi atrás e convocou o irmão, o pai, o parente, o vizinho para participar de uma reunião. Aí hoje nós estamos aqui. Então, por exemplo, esse ano, em fevereiro, eu fiz 60 anos de prática. Aí, com 60 anos de prática, aí, quando participava da reunião, aí não tinha essa mordomia, todo mundo pertinho, já Sanam, vem aqui perto e tal. Era longe, era lá no Bom Sucesso, tudo longe, o dirigente tinha que andar para a Vila Sônia, fazer reunião em todo lugar longe, e ele tinha que assumir o compromisso dele de estudar budismo, e os brasileiros não entendiam nada. A gente tinha que ir na reunião, não entendia nada, porque não tinha ninguém para traduzir o português, e o Samurema não falava nada de português, então eu ia mudo e saía calado. Não tinha outra alternativa. Aí, finalmente, depois, aí teve a tradução, teve, né, essa facilidade, né, para as pessoas estudar o budismo, é tudo traduzido, alta tecnologia, né? Aí todo mundo perto dele lá no computador já sai, né? Esse daí saiu escuro assim, mas nem sei se tem jeito de clarear. Se você conseguir clarear essa matéria para mim, Daniel, eu não sei se você vai conseguir passar no computador, mas a Mitil manda para você. Eu não sei se você tem a parte da computação em casa. Se você conseguir digitar essa matéria com a letra até maior, que depois eu tiro o xerox para dar para a turma, aí vou dar para a turma do Tremembé também, porque as que eu dei, só sobrou essa daí, eu não tenho outra. Né? Mas depois a Mitil manda para você e eu não posso ficar sem ela aqui, no meu kit aqui. Né? Não, a Mitil tem. Pode escanear ela aí. Ah, como é que é? Não entendi. Não, posso tirar foto, eu redirijo novamente. Ah, não vai ficar mais difícil? Não. Não? Então tá bom. Não, então, deixa essa compromisso, só tira foto. Ah, você tira foto agora? Eu entendi. Ah, tá. A alta tecnologia é isso daí. Ele já resolve o problema, tá pronto. Tá tudo resolvido. Aí por que eu estou falando isso daí, né? Esses Bodhisattvas da Terra, não tinha ninguém no Brasil que entendesse de budismo, né? Aí vamos voltar para o Brasil, o presidente Queda veio, implantou esse budismo, né? O presidente Queda já morreu, né? Aí agora tem muitos membros que pensam que a organização acabou. A organização não acabou. A organização é uma ordem do desejo do Buda. Ela não acabou. E o compromisso é de cada um. Então, o que acontece com os Bodhisattvas da Terra? Né? Aí nós estamos reunidos, falando do budismo de Nichiren Daishonin. Espera aí, para umas 5 minutinhos eu já termino aqui. Né? Quem são esses Bodhisattvas da Terra? Aqui é a matéria de estudo, né? Feita pelo próprio presidente Queda. Isso aqui é o Alexandre que fez isso aqui, grandota. Né? Aí, então, os Bodhisattvas são Budas que conduzem a prática de Bodhisattva. O que é um Bodhisattva? O Bodhisattva da Terra é aquela pessoa que ela determinou, ela faz. Ela sabe que precisa estudar matéria, porque tal dia tem uma reunião, ela vai e estuda a matéria. Aí a Leila vinha passar a matéria na reunião, ela vem estuda. Aí cada qual fez o compromisso, aí houve a programação aqui, cada qual assumiu a sua parte e estudou. Por quê? Porque é um Bodhisattva da Terra. Senão não precisava preocupar com isso. Por que eu vou estudar matéria, né? Passar numa reunião, né? Aí, por qual motivo eu teria que fazer isso daí? Esse Bodhisattva da Terra, aqui está falando, os poderes místicos do Buda, como o próprio título sugere,
o capítulo revela os 10 grandes poderes místicos do Buda, os quais são tão impressionantes como mover o universo. Esse é o poder místico do Buda, né? Agora aqui, o capítulo começa com os Bodhisattvas da Terra, fazendo um juramento. Então, toda essa matéria de estudo começa com o Bodhisattva da Terra fazendo o juramento. Onde que foi esse juramento? Lá na cerimônia do ar. Não pode esquecer, naquele momento, nós, que fomos convocados pelo Buda Sakyamuni, nós estávamos na existência intermediária, aguardando o próximo renascimento. Não pode confundir isso daí. Mas que renascimento que é esse? Nós vamos renascer só agora, nessa era de Mapô, e agora? Com toda essa confusão. Então, fazendo o juramento, eles prometem propagar o Sutra de Lótus para todos os cantos deste mundo, Sarra, após o falecimento de Sakyamuni, bem como para a terra onde outros Budas deixaram de existir. Ele não está falando só aqui do planeta Terra, ele está falando de outras terras onde o Buda nem aparece mais, o karma acumulado da pessoa é tão grande que nem Buda não aparece mais por lá. Então, imagine só, se aqui, nós praticando o Dhamma-Gegekyo, tá situação, imagina um lugar que não tem nem o Dhamma-Gegekyo. Aí está falando do Bodhisattva, presidente Queda fala. Eles prometem propagar amplamente os ensinos de todos os Budas após estes terem falecido. Nisso encontramos o grande e místico significado de Bodhisattva da Terra. Aí a conclusão. Para começar pela conclusão, aí ele já entra direto aqui na conclusão, ele fica um ano e meio estudando aqui. Aí pela conclusão, em qualquer terra, isso aqui o Nichiren Daishonin está falando, em qualquer terra, não é aqui a Terra só, tem outras terras. Todo mundo foi lá para a Lua, não sei que planeta, não voltaram. Eles voltaram, depois não conseguiram voltar, tiveram a chance de voltar para a Terra de novo, ainda estão recuperando, talvez você vai conseguir andar, você meter aquele aí para o planeta. Né? Então ele está falando aqui, para começar pela conclusão, em qualquer terra, são os Bodhisattvas da Terra que se responsabilizam pela tarefa de propagar amplamente a lei do Buda a todas as pessoas. Por quê? Porque, embora os Bodhisattvas da Terra tenham o mesmo estado de vida de um Buda, sua conduta é totalmente a de um Bodhisattva. Aí o que significa isso daqui? Como os Bodhisattvas da Terra têm como é que chama? Por quê? Porque os Bodhisattvas da Terra têm o mesmo estado de vida de um Buda. Nós temos o estado de vida de um Buda, né? Aí precisa saber se a gente coloca em prática, mas nós temos. Né? Aí ele fala aqui, né? A sua conduta, a conduta do Bodhisattva, mesmo tendo o estado de vida de um Buda, é totalmente a de um Bodhisattva. Se ele não assumir um compromisso, ele não vai ter a conduta de um Buda. Portanto, eles poderiam ser chamados de Bodhisattvas Budas. Tá? Separadinho aqui, Bodhisattva Buda. Se ele assumir o compromisso do que ele prometeu na cerimônia do ar, né, esse Bodhisattva vai ser chamado de Bodhisattvas Budas. Se o estado de vida de um Bodhisattva não for uno a de um Buda, não poderá propagar corretamente a lei. Ao mesmo tempo, numa era corrupta, que é a nossa agora, a menos que os Bodhisattvas da Terra saiam pelo mundo e assimilem os trabalhos na sociedade, o custo injusto não será atingido. Os Bodhisattvas da Terra são dotados com essa qualidade. Essa é provavelmente a razão de, no final do capítulo, os poderes místicos do Buda, eles são descritos como passando pelo mundo. É no mundo, entre as pessoas, que eles conduzem sua prática. Por que passando pelo mundo? Porque nós fomos convocados naquela época lá, o Sakyamuni convocou, renascemos agora, passamos pelo mundo, todo mundo vai morrer. Só que nós, como Bodhisattva Buda, nós vamos renascer de novo em qual terra? Não sabe ainda, né? Aí vocês viram que essa aqui é tudo matéria de uma reunião de estudo só para isso. Aí o Tico o Rantiô marca a reunião de estudo, que é bem a turma, que Deus os Bodhisattvas da Terra que estão passando pelo mundo para assistir a reunião de estudo. Aí sumiu todo mundo. Então a importância de estudar o budismo, né?
Como eu não posso deixar essa matéria? Ó, como eu não posso ficar sem essa matéria na mão, eu não sei se o Daniel consegue tirar cópia disso aqui. Se você não conseguir, não, cópia não, foto. Foto não, foto grandão assim. Não, aí é só fazer lá de impressão, fazer a impressão dele maior. É? Então pode tirar, é VV. O que é VV? Vocês entenderam? Aí, como não dá tempo para falar muita coisa, eu vou só resumir aqui, porque hoje é Itaidoshi. Mas é Itaidoshi que a gente tem que estar consciente do que está acontecendo no mundo, né? Então, aqui, quando a pessoa está praticando budismo, aí a pessoa resolve fazer 1 hora de Daimoku, né? Acabamos de falar, o que é um Bodhisattva Buda? Ele cumpriu a sua missão como Bodhisattva? Não. Ele está cumprindo? Mais ou menos. Aí ele faz um objetivo de 1 hora de Daimoku para conseguir tal objetivo. Aí não consegue. Aí muda de ideia, vai diminuindo. Aí o que acontece? Não participa da atividade, aí ele quer conseguir, o Bodhisattva, aquele objetivo. Só que não consegue. Então aqui, aí eu vou resumir aqui, né? Por qual motivo que a pessoa não consegue concretizar o seu objetivo do Daimoku? O Daimoku não é para concretizar o objetivo? Por quê? Aquele pouquinho de Daimoku que a pessoa fez, que pensa que é uma grande quantidade de Daimoku, é só para ir cobrindo algum kalpa, alguma coisa que ela fez em alguma existência passada. Nós não estamos falando dessa existência. O que é o kalpa? Eu estou com a matéria aqui na mão, o kalpa. Tira foto, Daniel, não sei se tira foto colorida assim. É VV também, não? Sabe o que é VV? Vai. Aqui agora. Aí o que acontece? Aí, como eu já decorei essa matéria, eu já vou terminar com a 50ª pessoa. Vou terminar, né? Aí o que acontece? Aí a pessoa faz um pouquinho de Daimoku, não consegue o objetivo, por quê? Aí ele tem que analisar, né? Aí a pessoa fica doente, pega um câncer, pega alguém que morre na família, né? Qualquer problema, aí a pessoa fica lamentando. Eu fiz Daimoku, estou participando da atividade, não estou conseguindo o objetivo, muda de religião, né? Aí depois volta de novo, vai para outra religião, né? Aí por que não conseguiu o objetivo? Aí a pessoa tem que mudar o título da pergunta. Em que kalpa? O que é um kalpa? O kalpa é uma contagem de tempo. Por exemplo, na cerimônia do ar, a gente estava lá, né? Nosso kalpa estava lá, né? Agora, nós somos Bodhisattvas da Terra, nós estamos aqui, não é isso? Todo mundo duvidando que nós somos Bodhisattvas da Terra? Não, né? Aí nós estamos aqui agora, né? Quando a pessoa tiver qualquer problema, e que fez o Daimoku e não conseguiu o objetivo, aí acaba jogando culpa na organização, no Gohonzon, todo mundo é culpado, menos ele mesmo, aí a pessoa tem que pensar o seguinte: em que kalpa? Como kalpa é uma contagem de tempo, agora nós nascemos aqui, nós estamos vivendo esse kalpa, essa era. Como nós somos pessoas de um eterno passado, já que nós somos Bodhisattvas da Terra, nós não somos qualquer pessoa. Nós somos aquele discípulo que aprenderam o budismo, não com o Buda Sakyamuni. Nós aprendemos o budismo diretamente com o Buda original, Nichiren Daishonin, em um eterno passado na era de... Que era que foi? Vamos aqui. Não. Zorro, decora, gente. Não vai confundir, não. Tem 3 eras. Shorô, a primeira era lá, do no passado. A época de Sakyamuni, Zorro, e agora o Mapô. Nós somos Bodhisattvas da Terra, de um eterno passado, de Shorô. Por que o Sakyamuni, quando o discípulo dele queria renascer agora nessa era de Mapô, e transmitir o budismo, ele falou: não, vocês não vão aguentar a turma da era de Mapô, vocês não vai ter condição. Em Mapô, já estão os discípulos treinados. Ele falou essa palavra, traduzido para português. Os discípulos da era de Mapô já estão treinados pelo Buda original, Nichiren Daishonin. Então, se nós somos treinados pelo Buda original, Nichiren Daishonin, e quando alguém recebe o cargo, né, e é chamado para assumir o compromisso na organização, aí a pessoa fala: não vou ter condição, não sou treinado, está desmentindo o próprio Buda Sakyamuni e o próprio Nichiren Daishonin. Aí por isso que não recebe benefício. É simples assim, não vai receber benefício, está fugindo da raia. Porque participar de uma reunião de estudo, uma reunião de estudo 1 hora, faz o bom dia, tal, né? Aí estuda um pouquinho do Gosho, não dá nem tempo de estudar o Gosho inteiro.
Aí marca outra reunião de estudo. Aí todo mundo volta do serviço, tem seus compromissos particulares, os estudantes, tudo. Aí, outra reunião de estudo vai estudar outro pedacinho do Gosho. Então, não é tão simples assim participar da reunião de estudo. Se falta uma, e se a pessoa não tiver matéria na mão, ele não vai entender. Então, por isso, quando tiver acontecendo algum problema, aí, em vez de querer jogar a culpa em todo mundo, Gorronzo primeiro, aí a pessoa tem que falar o seguinte: em que época, como é que chama? Calpa, eu aprontei alguma coisa para não receber esse benefício agora, já que eu estou fazendo na maneira aqui. Em que calpa será que eu aprontei alguma coisa? Mas que aprontou, aprontou. Tanto que não está recebendo benefício. Então, em vez de querer jogar a culpa no dirigente, na organização e todo mundo, a pergunta tem que ser o contrário. Em que calpa que eu prejudiquei alguém que não estou recebendo esse benefício? Da mesma maneira, essas pessoas aí que estão matando todo mundo, aí o marido mata o filho, mata a mulher, sabe que a mulher não quer mais ficar com ele, aí vai matando, como se resolvesse o problema, esse daí, ele vai cair no inferno de incessantes sofrimentos. Não precisa nem analisar mais nada, ele já caiu. Como existem 8 tipos de inferno, quente, inferno frio, é só estudar o Gosho, qual deles ele vai cair, ninguém nem sabe. Né? E ele nem pratica o budismo, pior ainda. Né? Então, por isso, né, é uma responsabilidade muito grande e a gente tem que analisar que nós estamos nessa era, a gente não sabe a situação de um vizinho, do outro, como é que está a harmonia da família, né? E nós que praticamos o budismo tem que cumprir o que ela deu aqui, as diretrizes da organização. Aí agora vamos terminando aqui, aí eu vou falar aqui para a 50ª pessoa. A 50ª pessoa, como eu já tenho uma cópia aqui a mais, alguém tirou cópia para mim? Peraí. Não quero nem desgrudar daqui. Né? Isso aqui vai ficar na mão do seu Daniel, e o seu Daniel vai explanar a matéria para a turma, junto com os responsáveis de estudo. Aí eu vou só resumir que não dá tempo. O que é a 50ª pessoa? Ela acabou de ler a matéria aqui do estudo, Itai-Doshin, se não ficar em harmonia com Itai-Doshin, perde o benefício, aí cai naquele calpa lá, aí faz a pergunta para si mesmo, por que não está recebendo? É simples assim, alguma coisa se aprontou em alguma área, algum calpa, e não vai receber o benefício e pronto, não está recebendo. Não tem direito a esse benefício. E se criar desarmonia entre os membros, aí cai na matéria que ela falou, vai cair nas 14 calúnias. Vai cair. Eu vou ver se eu tenho cópia aqui, Daniel, deixa contigo. Toda essa matéria que eu estou falando aqui, vocês vão estudar e passar para os membros, hein? Vai passar para todo mundo. Então, o que acontece? Se a pessoa não fizer uma prática correta, não vai receber o benefício. Aí vai falar aqui com a 50ª pessoa. Quem que vai receber o benefício? Benefícios centenas de milhares de vezes maiores do que os de outros ensinos. Essa 50ª pessoa, por exemplo, aí ele fez Shakubuku, recebeu o Gorronzo. Ele fez Shakubuku em alguém. Aí alguém fez no outro, através do Shakubuku dele. Vai contando, cada qual conta o seu Shakubuku. Eu já ultrapassei o 50º aí, fizemos uma reunião no restaurante, como é que chama aquele restaurante ali? O Shakubuku. Era para reunir, olha como é que acontece essas coisas. Era para, se eu explicar direitinho as coisas, a pessoa não entende. Era para reunir só pouquíssimas pessoas. Porque não dá, se for convocar todo mundo que alguém fez mais de 50 Shakubuku, aí vai mexer com a organização, com as 4 divisões, com todos os líderes. Aí vira uma reunião de RM e não pode acontecer isso daí. Era só uma reunião simples, eu fiz Shakubuku na outra, a outra fez tal, aí com 10 pessoas tá bom para reunir. Porque eu fiz Shakubuku em alguém, aquela pessoa fez no outro, aí a outra, né? Aí teve filho, 2, 3 filhos, cada filho é um Fukushi. O Fukushi é aquela pessoa que já tem toda a sabedoria do mundo, ele já é aquela criança que já renasceu agora para transmitir o ensino, ele entra já na 50ª pessoa, mesmo que ele nem sabe falar ainda, nasceu, ele já está na lista. Aí, quando chega um dia, aí a Fujimi que fez o Shakubuku, a primeira dela, ela fez o Shakubuku, a primeira da fila, aí, nossa, vamos comemorar, eu completei segunda pessoa a partir de mim, a partir de cada um. Eu falei, como assim? 50ª pessoa. Né? Aí resolveram fazer uma festança. Quando eu fui ver, o negócio já estava tão grande assim, não era mais só o Shakubuku, era só para reunir ou o Shakubuku de Shakubuku. Aí já estava completando muito, porque nasceu honra, nasceu não sei quem,
Os que nasceram são Fukushis. E se for filho de Fukushi, aí entra na lista também. Aí eles prepararam aquela lista. Falei, não, vamos fazer o seguinte, não vai dar para reunir todo mundo. Vamos marcar só 50 pessoas, acabou. Aí ficou dessa maneira, comemoramos. Aí, por isso, cada qual tem que fazer a sua lista. Aí eu começo a fazer a partir da manhã. Aí ele fez o checkbook, ele vai contando, através dele, quantas pessoas... Por que eu estou falando isso? Porque aqui tem matéria. O engenheiro da Chunin fala, quando chega na 50ª pessoa, a partir dele ou a partir de você, aí o engenheiro fala, é o benefício, ele recebe o benefício centenas, mesmo que chegou na 50ª pessoa. E mesmo que essa pessoa nem chegue a praticar o budismo ainda, mas foi através de alguém que praticou o budismo e que tem essa relação com a pessoa, o Nichiren Daishonin fala, o benefício que a pessoa está recebendo não é esse nenenzinho que nasceu ontem. O benefício é de centenas de milhares de vezes maior do que o de outros ensinos, qualquer que seja o ensino de qualquer lugar, né? Aí o que tem que fazer? Eu já dei para você, não é? Está matéria? Tá. Aí você lê para mim, que eu ia ler para você ler. E então, esse daí. Aí você pode ler bem alto aí, para todo mundo entender, né? Essa matéria está no OBS, quem tiver OBS, edição 1230, 19 de julho de 1903. Eu sempre escutando da esquerda nesse disco. Da esquerda estava com aí, para terminar, viu, gente? O Daniel está lendo, a gente escreve no canal, no cigarro. Nichiren Daishonin continua. Então, essa corrente de alegria continua por 50 graus de parentesco, desde o indivíduo original que recitou primeiro da Daimon. Nesse caso, naturalmente o espírito da fé se tornaria fraco e o sentimento de alegria muito diluído, como as vagas ideias que podem ocorrer na mente de uma criança de 12 a 3 anos, ou como a mentalidade de uma vaca ou de um cavalo, incapaz de decidir o antes e o depois. Primeiro benefício obtido de uma pessoa com compulsão, essas são centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares e vezes maiores do que aqueles obtidos por pessoas de excelente capacidade inata e de sabedoria superior que estudaram outros filmes. Pessoas como Shariputra, Maldo Gariana, Monju e Miro, que se comprometeram a preservar todos os textos de várias obras. O próprio Suda de Oxford não diz isso. E o mesmo expresso nos 60 volumes do documentário de Itai e de Mayuro, The Major Reads of Nichiren Daishonin. Quão grande é o benefício derivado da estação do Daimon, esse tão grande organigrama, mesmo uma única vez, produz grandiosos e eternos benefícios. Essa é a essência da nossa fé. Devemos ter uma grande convicção com relação a esse ponto. Obrigado. Então, a gente precisa entender. Primeiro, aquela criança que é aqui 49. Aí nasceu no dia seguinte, o filho de alguém. Né? Aí essa criança, mesmo que ela não tem a mentalidade, ele já até dizer, mentalidade como se fosse uma vaca, não sei o que lá, não entende nada, a criança pequenininha não entende. A mentalidade não dá para entender, né? Mas ela recebe o mesmo benefício. Está escrito aí. Quando chegar na 50ª pessoa. Então, a gente agradeço a oportunidade de hoje e o compromisso com o Daniel de tirar a cópia e passar a matéria para todos. O que é o estudante daqui do responsável de estudo? Que grau que você tem? Eu sou no grau. Aí estuda para ficar o grau médio, para começar a explanar a matéria e ajudar a mentir. Obrigado. Depois eu vou montar um kit para você, Daniel. Olhe para frente, não olhe para trás. É. Vida de glórias e de vitórias está na sua frente. Teremos incentivo agora com a Sueli, a nossa responsável da comunidade. Boa noite. Boa noite. A gente vai estar fazendo junto. Só um minutinho que ele vai botar um fundo musical para nós, tá? É assim, eu vou ler um poema que fala sobre diferentes corpos e unimente. O poema, ele está no BS, do 15/3/25, página 4, BS 2678. Você ajuda aí? Você já colocou a música? Tá?
Não existem pessoas em posições superior ou inferior. Os companheiros são todos iguais. Budas, de suprema nobreza, grandiosos guerreiros. O que importa é o coração. A Soka Gakkai é o mundo da essência de diferentes e uno em mente. Reúne cada coração ao grande juramento Deva, chamado Espírito. A união começa a conferir a cada um. Assumir para si toda a responsabilidade pelo conselho, para acender a chama do coração das pessoas. Você mesmo deve planejar primeiro, assim consegue lutar com uma chama combinada, formando invencível labareda de leão. Falta expansão das ondas tão simplificadas de vida. Isso porque, ao sincronizar o coração com a rotação do conselho, ao seu egoísmo que existe em si mesmo. Junto com a Soka Gakkai, os companheiros, juntos, mestres discípulos da justiça, por esse coração que se consegue escalar a grandiosa montanha da revolução. Nós somos amigos com objetivos de missão em comum que se estende pelas 3 dimensões. Ninguém pode destruir essa profunda decisão e juramento. O mundo você também, a bandeira das pessoas verdadeiras, corajosas, de justiça e liberdade. A gente também, a bandeira do humanismo do novo século. Parabéns a todos. Olha o celular, vai fazer. Só faltou eu falar. Agradecimento. Você ainda vai falar mais um pouco? Vou falar só agradecimento. Tudo bem. Você já tinha falado. Gente. Bom, gente, primeiramente, quero boa noite a todos. Agradecer a presença de todos. Agradecer a belíssima matéria da Leila. Belíssimo, Chikai Cristina, muito obrigado. Obrigada. Zenaide, também muito obrigado. Soreste, muito obrigado pelo Nemoko e Sancho. Eu gostaria, só para finalizar, uma frase que, na verdade, foi até um vídeo que eu vi, mas é tão reflexiva essa frase, que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Ela é tão bela que é interessante que eles colocam a imagem de um avião sobrevoando. Ele fala assim: a vida é uma viagem e não um destino. A sabedoria está em encontrar alegria no caminho. Então, ou seja, aí você fala, mas o meu destino é complicado. A partir desse momento, você não vai ter mais sabedoria. Então, se nós conseguimos viver a nossa vida com alegria, e como nós adquirimos a sabedoria? É tão interessante isso que, para pensar, quando você está nervoso, está com raiva, você tem sabedoria para alguma coisa? Não tem. Quando você está calmo, você está sereno, é interessante que surja a sabedoria. Claro, isso tem muito Daimoku nesse caso também. Mas, se meu estado de vida não estiver elevado, a sabedoria não vai aparecer também. Então, é muito importante isso, né? Que na hora que a gente estiver na maior dificuldade, como Tirin Daishonin fala, temos 2 visões, do ser humano e do Buda. Quando você está à frente de um problema, qual é o seu tipo de visão? Essa reflexão eu faço muito na minha vida. Faço muito e sempre fiz. Porque é uma diferença muito grande e você consegue a solução. Tá bom? Então, mais uma vez, quero agradecer a todos pela belíssima luta. Não esqueça que nós temos a nossa foto daqui a pouco. Eu acho que é melhor a gente já tirar agora, hein? Muito obrigado, gente. Alguém lê, é uma matéria que o presidente quer, antes de fundar a organização, naquele momento que o Banco estava preocupado, como que ele conseguiu resolver o problema de Elias pessoas, o presidente ainda estava passeando na praia do Nagasaki, pensando o que ia ser a vida dele no futuro. Sim. É como você tem essa interpretação do texto, depois você conseguir tirar conta para todo mundo ler junto, Claro. e ler aquela matéria, porque explicar também. Essa é uma matéria que você também resolveu mostrar para todo mundo, que naquele dia, naquela época, ele estava passeando na praia. Eu não tinha conhecido a organização, nem o budismo, para falar esse detalhe. Aí esse aqui, aí se você puder ajudar
Junto? Sim. Pode deixar que eu vou tirar bastante cópias mesmo. Muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo. Vamos agradecer a presença da senhora Gil, da senhora Elizabeth Murayama pela presença, tá? São todas muito bem-vindas. Agora queremos Tirar a fotinha. do senhor Orestes. Ah, você vai responder no banheiro? Ah. A Laine já abriu a câmera. Voltou o Celeste? Não. Aí, só um momento, só que a gente vai tirar foto, a questão é só Orestes, tá bom? A gente tira a foto de todo mundo junto. Alain, desculpa, eu esqueci de avisar. Parabéns também pelo belo simulado. Parabéns, Aline. Bom, vou aqui, assim, ó. Gente, aqui já está melhor. Maravilha, com certeza. Muito obrigado, com certeza. Fazer a foto? Fica aí. Eu vou chegar todo mundo, não? Não, Cris, ainda não. Fazer a foto. Só para tirar aqui a foto. Aqui a gente vai tirar foto, Cris? Eu vou tirar, não? Apenas banquinhos, porque já coloca aqui. A gente fica em pé e quem sentar, precisa um banquinho. Deixa eu ver aqui. Fica aqui na frente. Cadê a câmera? É ali, né? A gente olha ali na câmera, não pra TV. A câmera aqui, cara. Pessoal, tá vendo? Lá na câmera. Ela aqui, ó. Tá filmando todos vocês aqui, tá vendo? Aí, gente, top, hein? Vai ficar top essa foto, com certeza. Deixa eu só tirar isso daqui, que eu não quero, não. Sorrindo aí, ó. Sorrindo. Ok. Vamos contar só 1, 2, 3, hein? Olhando pra cá pra filmar também. Na cabeça. E vamos lá, 1, 2, 3, hein? 6. Calma aí, já vê. Peraí, todo mundo fica na foto. Revelação. Ah, com certeza foi. Isso, foi perfeito, gente. É verdade. Saiu? Olha essa pessoa. Todo mundo aqui, ó. Eternamente. Essa câmera é danada, rapaz. Ai, que bom que você imagina. Pessoal, despedir da Laíde. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau. Pra você. Parabéns, Laíde. Tchau, Laíde. Tchau, Laíde. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Tchau, querida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um ótimo domingo. Realmente, obrigado. Tchau, tchau. Parabéns.